como é desafiador hoje em dia a gente parar para conversar sobre a mulher guerreira. Esse final de semana eu me encontrei com uns amigos e teve uma mulher que estava na turma que eu conversei com ela e notei que ela vinha muito nesse movimento da mulher guerreira. E aí eu perguntei, você acha que você é uma mulher muito guerreirona? Tá muito na luta, na força, na guerra? E aí o meu amigo, depois quando a gente estava voltando, ele falou assim, olha, eu acho que na hora que tu fez essa pergunta, ela tipo travou. Ela começou a recapitular exatamente o que tu estava dizendo, porque às vezes, gente, a mulher, ela tá tão acostumada a estar na guerra, tá naquela luta ali, vencendo, matando um leão por dia, como a gente tem costume de dizer, que ela não percebe que está nesse movimento. Então, o tema de hoje é justamente você sempre ser a forte que segura tudo. Você sempre ter que encontrar a solução, você sempre estar pronta para resolver tudo, você ser essa mulher guerreira que dá conta de tudo. E aí eu vou fazer esse trabalho, essa reflexão de você entender por que você está desse jeito e qual é o caminho, certo? Então, para quem não me conhece, para quem as amigas mandaram aí a live, vão mandando para as amigas de vocês que vocês sabem que estão nesse movimento de ser muito pesada, de querer as coisas muito certinhas, de querer que tudo saia sempre como ela quer, porque tudo isso são aspectos, quando a gente está muito controladora, quando a gente está muito nesse papel da mulher que quer dar conta de tudo sozinha, a gente acaba se habituando a ser assim. Então, não é que a gente não saiba o jeito certo, é porque a gente se acostumou. Entende? A gente está ali, ó, no piloto automático. A gente está nessa rotina. A gente está nesse dia a dia, sabe? Aquela coisa que você dorme pensando em tudo que tem para fazer no dia seguinte, acorda no dia seguinte pensando em tudo que tem para fazer, tudo que tem para resolver. E hoje nós vamos falar sobre isso. E eu preparei um presente muito especial. Eu faço esse exercício no Café com Rosas e eu vou fazer esse exercício hoje, no final da live. Então, se você quer realmente ter uma vivência, hoje é o dia. Porque hoje você vai participar de um momento em que vai alavancar aí você para frente. E como eu falei, hoje é uma live de aquecimento. Então, o tema que eu estou trabalhando aqui, o que nós estamos trabalhando aqui, vai ajudar você a chegar mais preparada no workshop de quinta-feira, que é o workshop Mulher Leve com Raízes Fortes, que é justamente o momento da gente parar e criar toda essa linha de raciocínio para você perceber tudo que você está fazendo que está atrapalhando você a viver com mais leveza, tudo que está bloqueando, que está impedindo você de ser essa mulher que se permite viver com mais leveza. Então, manda para as amigas, convida aquela sua amiga que você sabe que ela está lá nessa luta diária. E quem tiver inscrita já no workshop, eu vou falar amanhã um presente especial que eu vou lançar para quem vai participar do workshop. Então, amanhã vai ter novidade lá no nosso grupo de WhatsApp. Se você está inscrita no nosso grupo de WhatsApp do workshop, mas você ainda... Não, se você está inscrita no workshop, mas ainda não entrou no grupo do WhatsApp, entra lá, porque é lá que eu vou colocar essa promoção, que só vai acontecer para quem já está inscrito e para quem participar do workshop. Então, eu preparei um presente, mais um presente muito especial. Nessas últimas semanas, eu vim aí oferecendo um encontro exclusivo, que era o Quarto Rosa, mas agora eu preparei outra surpresa. Então, o que eu quero que vocês saiam daqui hoje compreendendo é que a gente realmente precisa parar para enxergar esse piloto automático. E aí, eu quero que vocês pensem o seguinte, Paulo, por que eu me sinto assim?
Porque às vezes eu me sinto triste, angustiada, com peso que eu não sei descrever. Porque às vezes eu me sinto exausta, cansada, sobrecarregada. Por que eu me sinto frustrada? Por que eu tenho vontade de sumir? Por que eu tenho vontade de desaparecer? Por que eu tenho vontade de dormir infinitamente, deixar os dias passarem eu lá dormindo? Eu vou começar a fazer vocês entenderem que a nossa mente, através de referência, repertório, e a gente traz os padrões no nosso DNA. Então, o que acontece? Se eu participei de uma família, se eu venho de uma família, se eu pertenço a uma família que muitas mulheres da minha família passaram por muita dor, por muita dificuldade, passaram por abusos de todos os tipos, foram sobrecarregadas de todas as formas. Por exemplo, a minha avó, o meu avô, pai da minha mãe, a minha avó materna, perdeu o marido bem nova. E a minha avó tinha 12 filhos quando ele morreu. E a minha mãe era a filha caçula, ela tinha 4 anos. O que vocês acham que acontece no impacto de uma família onde uma mulher começa a ter que criar 12 filhos sozinha, sem um marido? Há tantos anos atrás, sei lá, uns 30, 40 anos atrás, acho que mais ou menos isso, uns 40 anos atrás. Não, bem mais, 50 e poucos anos atrás. A minha avó, ela casou prometida com esse homem. Ela foi prometida para esse homem, ela conheceu esse homem na véspera do casamento e ele morreu de uma doença, ela com 12 filhos. O que vocês acham que uma mulher que nasce, que se cresce ali, tendo que ver essa mulher ser tão forte, tão firme, tão dura, que ela tem que engolir o luto, engolir o choro, para colocar comida na boca de 12 crianças, para fazer a casa andar, para fazer a vida continuar, fazer a vida acontecer. Ela se anula. E quando ela se anula, eu sou ali criança, sou filha dessa mulher que se anulou, o que eu estou aprendendo? O que eu estou vendo na prática? Gente, quando a gente é criança, a gente está aprendendo o mundo. A gente está convivendo com o mundo e percebendo como é que o mundo funciona. Então, se eu sou uma criança que vejo a minha mãe morrer de trabalhar por todo mundo, nunca ter tempo de usufruir da vida, de descansar, de relaxar, quando chega a minha vez, lá na adulta, de ser esposa e mulher, eu vou ser o quê? Vocês acham que a pessoa tem força cognitiva de entender que ali era uma circunstância e que ela tem o direito de viver diferente? Não. Elas não sentem isso. Entende? Essas mulheres que viveram essa referência na infância, elas vão se encarregar tanto no DNA como na própria percepção. Poxa, ser mulher, a minha mãe já me disse desde criança, para eu não depender de homem, para eu ser forte, para eu dar conta das minhas coisas. Mas ela vem da onde? E é assim que toda essa dor, toda essa angústia, toda essa força vai se transformando em luta. E nós vamos carregando no nosso campo emocional uma sensação de que a gente nunca pode relaxar e descansar. De que a gente nunca pode parar. Sabe? E o que eu acho mais interessante é que a gente se torna tão... A gente vive tanto, nosso organismo vive tanto se forçando a dar conta de tudo isso, que a gente esquece, desaprende a relaxar. A gente fica tanto nesse modus luta, guerreira, nesse modo sobrevivência, que a gente vai esquecendo. Aí a gente fica como? Não dorme direito, não dorme um sono profundo. Minha gente, alguns anos atrás, eu era aquela pessoa que se eu tivesse dormindo, tá? Eu tava lá dormindo, 3, 4 horas da manhã. Se alguém pensasse em pegar no trinco, quando pegasse no trinco, eu já estava em pé, sentada na cama. Oi?
que é que você está precisando? Porque nós não nos permitimos descansar. É como se a gente tivesse olho em todo lugar, é como se a gente tivesse alerta o tempo inteiro. E isso sobrecarrega tanto o nosso corpo físico como o nosso eu emocional. Porque a gente nunca acessa a paz. Vocês entendem o tanto que isso é perigoso, o tanto que isso é profundo? Eu já vivi assim, já passei por muita coisa. E se hoje eu estou aqui compartilhando com vocês e buscando trazer esse discernimento, é porque acredito que a gente pode sair desse lugar. E eu não acho que a gente só sai desse lugar quando a vida toda se resolve, quando você não tem mais problema, quando você não está mais sendo a melhor no seu trabalho, quando você. Tem gente que acha que só vai viver com leveza se não tiver o chefe que ela tem. Tem gente que acha que só vai viver com leveza se divorciar. Tem gente que acha que só vai viver com leveza no dia que tiver bilhões de reais na conta. Tem gente que acha que a mulher que vive com leveza é uma mulher fútil, é uma mulher vagabunda, é uma mulher que não faz nada da vida, porque ela vê aquela mulher usufruir de uma vida que ela não acredita que uma pessoa digna pode usufruir. Tudo isso é condicionamento mental, são crenças, você está acreditando em muita coisa que faz com que você se mantenha nessa vida pesada. Então, o que eu quero que vocês compreendam é que se vocês não decidirem acreditar que dá para sair desse lugar, se inspirar em mulheres que já saíram desse lugar, percorrer o caminho para sair desse lugar até chegar nesse lugar, vocês vão ficar eternamente aí. E você não pode culpar ninguém. Você não pode ficar culpando a sua mãe, você não pode ficar culpando seu pai, você não pode ficar culpando ninguém. Sabe por quê? Porque tem muita mulher que já está se libertando disso. E eu vou trazer alguns depoimentos dessas mulheres no shopping, porque eu quero que vocês vejam que é real, gente. Nem eu, acho que nem eu um dia não acreditei que eu pudesse não ser aquela mulher. Gente, meu Deus. Quando eu me lembro da pessoa que eu era, meu Deus. Eu era muito insuportável, gente. Eu era muito chata, muito perfeccionista, muito implicante. Meu Deus, como eu adorava perseguir uma pessoa que tivesse feito uma coisa errada. A mulher guerreira, ela acha tanto, ela acredita tanto que é uma fórmula, né? Eu acredito tanto que eu tenho que fazer tudo sozinha. Eu acho que se não for eu que for fazer, vai ficar mal feito. Eu estou cansada, porque nem o meu organismo, nem o meu emocional estão mais aguentando. Então, a consequência de tudo isso é grito em menino, é marido, é não querer mais transar, é marido chateado, é você gritando com seu marido o tempo inteiro, você não tem mais paciência. Como é que vai ter paciência se você está uma pilha de nervos? Então, o que eu quero que vocês entendam é isso. Tem caminho, tem saída, mas precisa que você acredite nessa linha de chegada. Precisa que você acredite que dá para viver essa leveza. E aí é exatamente você não vive essa leveza porque você ainda está achando que essa é a melhor forma de continuar. Ainda está achando que o problema não é você, que não é com você. Esse é o pior erro que uma mulher pode cometer. Ela achar que é porque, é uma coisa muito comum. Não, mulher, eu sou sobrecarregada porque o meu marido é um... Eu não vou falar, não. Eu não pode falar palavrão em rede social, não. Mas as mulheres falam para mim, quando elas chegam na terapia, como é que elas veem o marido delas. É um banana, não resolve nada. Eu peço para ele fazer uma coisa, ele não vai mesmo fazer, ele demora anos e anos para fazer, eu perco a paciência, Paulo, eu vou lá e faço logo. Eu não tenho saco não para ficar insistindo, para ficar pedindo, eu já sei que ele não faz. Esse homem ele vai se anulando porque ele não quer briga, ele não quer confusão. E ele sabe que tu é confuseira, zoadenta. Aí ele abre mão. Só que quem está colocando esse homem nesse lugar de ser protegido é você.
As mulheres desaprenderam a se relacionar com o masculino no momento em que elas começaram a ser guerreira. Ah, eu não posso depender de ninguém, não posso contar com ninguém, vivo aqui mandando meu marido, é como se fosse um empregado, um funcionário, ou então é como outro filho meu, e vive a vida assim, sobrecarregada. Mas, primeiro de tudo, para você conseguir entender o tempo do seu marido, para você respeitar as escolhas dele, para você dar espaço para esse homem ser ele, você precisa estar bem com você. Você precisa estar bem resolvida, você precisa estar em paz. Não tem como você ter um relacionamento aonde não existe paz. A paz tem que existir primeiro na gente e depois nos outros. A paz, ela é interior. Então, enquanto eu não encontro a minha paz, enquanto eu não consigo viver dentro de mim paz, aí eu fico justificando. Não, mas eu só falo assim, é porque eu perco a paciência. Você perde a paciência por quê? Tem uma história que diz assim, a pessoa tá ali caminhando, ó, eu tô aqui com esse copo. Se eu derramar isso aqui e me molhar todinho de água, vai ser por quê? Porque tem água dentro. Porque se tivesse suco, eu ia me sujar todinho de água ou de suco. Então, por que você está transbordando? Por que você está jogando para fora raiva, revolta, chateação, desespero, choro? É porque é o que tem dentro, angústia, é porque é o que tem dentro. Você tem que cuidar do que tem dentro. Você tem que parar e olhar para o que você está vivenciando e se autorresponsabilizar. Eu posso ajudar e mostrar muito caminhos, mas o primeiro interesse é que você perceba que depende muito mais de você do que de qualquer outra coisa. Então, mulher, o convite que eu faço hoje é você perceber, eu estou repetindo, eu estou sendo a minha mãe. Minha gente, olha, hoje eu fiz um atendimento, até lembrei aqui de uma situação. Hoje eu fiz um atendimento. Eu atendo muita mulher, muita brasileira que mora no exterior, muitas. Depois eu tenho até que contar quantos países eu já estou atendendo, que eu nem sei de cabeça. Mas hoje eu atendi uma cliente minha que já está 1 ano e meio morando no exterior. Eu acompanhei ela desde quando ela morava no Brasil e já fizemos essa transição para o exterior. E aí ela estava falando de uma situação que aconteceu com a família dela, com o pai dela, com a mãe dela. E aí a gente foi recapitulando. Tá, por que você está agindo assim? O que você tem medo que aconteça? Por que você vive a sua vida dessa forma? Aí a gente chegou numa conclusão de que ela tem medo de ser igual à mãe dela. E ela tem tanto medo de ser igual à mãe dela que ela está agindo exatamente igual à mãe dela. Gente, é incrível o poder da nossa mente. É incrível, porque conscientemente ela fala que tem medo de ser igual a essa mãe, mas inconscientemente ela está replicando e agindo exatamente igual. Por quê? Porque nós temos referência e repertório. O repertório, a referência dela é a mãe dela. Tudo que ela passou, tudo que ela viveu, vem lá dessa infância e de tudo que ela passou naquela situação. Então, mesmo que você acha que não, é bom você começar a observar se você não está tratando seu marido igual sua mãe trata ou tratava. Se você não está agindo com seus filhos igual a sua mãe agia com você. E porque quando a gente tem medo de replicar aquela pessoa, a gente fica nos polos, né? Ou eu faço 100% igual sem perceber, ou eu tenho muito medo de fazer, por exemplo, se a minha mãe colocava muito limite, eu posso me tornar uma mãe permissiva. Por quê? Justamente porque eu tenho medo de me tornar aquela mãe que botava muito limite. Tudo isso, gente, é a sua programação mental. Se você não começar a observar os seus padrões, as suas crenças, o que você está vivendo, o que você está fazendo, você nunca vai enxergar a realidade que você está vivendo. E hoje
Eu quero que vocês, tomando consciência desse lugar, se permitam acessar vocês, acessar quem você é de verdade e começar a devolver para essas mulheres a dor delas, as experiências ruins que elas tiveram e que elas, com todo esse medo, com todo esse cuidado, acabaram botando para cima de vocês. Então, é muito importante que a gente comece a separar todos esses pesos que a gente está carregando. E aí, a gente às vezes carrega muito tempo porque a gente tem medo da mãe apontar o dedo. Eu morro de medo. A minha mãe sempre foi muito trabalhadora, sempre. E quando eu comecei a querer viver com mais leveza, quando eu entendi que eu precisava disso, depois de muitos anos de reprogramação mental, a minha mãe não conseguia entender eu desistir de algumas situações, de algumas coisas. Por quê? Porque eu era guerreirona, estava sempre pronta para resolver todos os pepinos, todos os problemas. Aparecia um problema, eu digo, ei, traga aqui que eu sei a solução. Todo mundo da família, gente, começa a se habituar a pedir apoio da mulher guerreira, que dá conta de tudo só. Ela dá conta de achar a solução para a vida de todo mundo. Ela dá conta de dizer o que vai dar certo e o que vai dar errado na vida de todo mundo. É quase uma mãe de Ná. O irmão dela quer fazer uma coisa, ela chega lá e diz, ó, isso aí não vai dar certo não, viu? Ouve o que eu tô te dizendo. Cara, disse. A mãe dela tá em implicância lá com o pai dela, estão brigando lá, estão se maldizendo, liga para quem? Para essa filha guerreira. Para a filha falar com o pai, para apaziguar, para a filha dizer para a mãe o que ela tem que fazer. Quantas filhas vocês acham que eu já atendi dando pitaco no casamento da mãe? Dizendo, mãe, a senhora tem que tratar o papai assim, 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 assado. Mãe, é porque a senhora também não compreende isso do papai. Pai, é porque o senhor precisa tratar melhor a mamãe. Vocês acham que isso é responsabilidade de vocês? É por isso que a vida de vocês é pesada. Porque vocês não sabem o lugar de vocês no meio de tudo isso, e aí termina pegando coisa para resolver que não era nem para você estar metido com isso. Nem era para ser uma preocupação de vocês, era para a mãe de vocês ligar para vocês, contando uma confusão lá, para quem ainda tem pai e mãe casado, e dizer assim, mãe, não sei não, se resolva aí com o papai, isso aí é coisa de vocês. Simples. Mas diz não, a mulher guerreira não diz isso não. A mulher guerreira, ela quer resolver, ela quer ser importante, dando a solução, dizendo que é bom para aquela pessoa, dizendo ela tem orgulho de ser a pessoa bichona, ela tem orgulho de ser a pessoa foda que vai lá, ops, vai lá e dá conta, porque ela é essa mulher. Aí vocês acham que isso é ser uma mulher empoderada? Isso é ser uma mulher sobrecarregada. Isso é ser uma mulher pesada. Isso é ser uma mulher soberba. Mas isso não tem nada a ver com ser uma mulher bem resolvida. Uma mulher sem resolvida, ela não tem que provar que é mais inteligente. Uma mulher bem resolvida, ela não tem que provar que ela dá conta de tudo. Uma mulher bem resolvida, ela não tem que ser útil para as pessoas para ser amada. Não tem. Aí tá tudo uma bagunça, uma confusão. As mulheres estão achando que ser bem resolvida é dar um pé na bunda do homem e ficar lá sobrecarregada sozinha, porque ela não tem capacidade emocional de dialogar, de resolver, de criar um relacionamento de respeito, porque ela está tão na defensiva que ela acha que é isso que vai resolver a vida dela. Se libertar de um problema porque ela não sabe lidar, ela não sabe respeitar esse homem, ela não sabe respeitar os limites dele, para ele respeitar os limites dela, porque como ela não se respeita, gente, quem não se respeita não consegue respeitar ninguém, tá? Porque você fica todo tempo pensando, se eu dou conta, o outro tem que dar conta. Se eu faço isso aqui rápido, o outro tem que fazer rápido. É a mulher mais insuportável que tem, é essa mulher guerreira. Porque ela acha que todo mundo tem que ser igual a ela. Ela não tem paciência com as pessoas porque o nível dela é elevado, ela tá lá morta, sobrecarregada, ela acha que todo mundo tem que ser igual a ela. Não comer, não beber água, não parar para ir no banheiro, porque, gente, eu vou dizer, a mulher guerreira, quando ela tá trabalhando, sai de baixo, viu? Porque eu já fui essa mulher.
Não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, só tem a gana de mostrar que é top e que vai conseguir entregar aquilo dali. Então, o que eu quero que vocês percebam é que esse lugar, ele é pesado, e a mudança de sensação, a liberação disso tudo, não depende de você resolver a sua vida ou de você tirar ninguém da sua vida, depende mais de como você se enxerga, de como você se permite ser, de como você aceita que a sua vida seja. Tá? E vamos lá. Eu vou fazer agora o exercício. E eu quero que vocês saibam o seguinte. Essa live vai ficar gravada. Então, se tem alguma amiga sua que não consegue assistir esse horário da noite, porque está em casa com o marido, amanhã você pode encaminhar para ela assistir, porque vai ficar salvo aqui no YouTube. E aqui no Instagram também, porque às vezes nem sempre é garantido salvar no Instagram. Por isso que eu estou transmitindo sempre simultaneamente. E a gente tem um encontro amanhã, que eu vou trazer uma última novidade. E eu tenho certeza que quem decidir tirar um tempo, se organizar, se priorizar, já dá esse voto de confiança, porque se você quer viver uma vida mais leve, você tem que encontrar em algum momento um movimento de você se priorizar. Quinta-feira, de 8 às 10, vai ter o nosso workshop Mulher Leve com Raízes Fortes. Nesse workshop, eu vou guiar você para você perceber por que você carrega tanto peso. Eu vou mostrar para você o caminho que você pode e deve seguir para você sair desse lugar. Ah, Polly, quinta-feira no workshop eu já vou sair lá mais leve? Gente, não tem pílula mágica, não. E eu nunca na minha vida vou ser a pessoa que vai dizer que existe um passe mágico, um portal onde você atravessa ele e sai outra pessoa no outro dia, porque eu trabalho com reprogramação mental, eu trabalho com ressignificação, e eu sei que o que a gente construiu em 20, 30, 40, 50 anos não é instantâneo. Mas o que eu quero que vocês entendam é que existe sim muitas técnicas, muitos recursos, muitos caminhos e situações em que podem sim serem trabalhadas, ressignificadas e que você pode sim acessar uma vida melhor, mas depende de você fazer a sua parte, depende de você se abrir para aquilo, depende de você ser curioso o suficiente para se colocar nesse lugar, porque eu um dia fiz isso, tá? Lá atrás, quando eu era uma mulher que inclusive vivi um relacionamento abusivo, fui violentada pelo meu marido, eu estava no fundo do poço, e se hoje eu sou uma pessoa que todas as minhas clientes, eu queria ser assim como você, paciente, todo mundo vê na sua fala que você é super de boa com as coisas, paciente, calma, eu disse assim, eu construí essa mulher, tijolinho por tijolinho, eu fui atrás de ser essa mulher. Não tem passe mágico, não tem fórmula mágica, não tem portal, não. O que tem é dedicação. E aí, quando a gente quer, faz a nossa parte, faz o que tem que ser feito, aí sim, muita gente vai conseguir acessar esse sentimento, acessar essa sensação, porque vai se permitir. E eu só posso fazer a minha parte eu estou fazendo. Eu estou aqui com vocês, dando o meu melhor, entregando anos e anos de estudo, de cursos, de treinamentos, de livros. Gente, vocês não têm ideia da quantidade de livros que eu já li só sobre relacionamento e o feminino, vocês nem imaginam. Acho que eu vou até separar alguns para mostrar para vocês amanhã, algumas dicas de livro de relacionamento, de conteúdos que, se vocês estão aqui compartilhando e aprendendo comigo nas minhas redes sociais, vocês estão tendo a facilidade de pegar muito conteúdo mastigado, coisas que eu demorei anos procurando e gastando e investindo muito dinheiro, muita coisa que eu já fiz para chegar nesse nível de entendimento. Eu estou facilitando o caminho para vocês. E quinta-feira eu organizei de uma forma que dá para você
entender esse caminho, que dá para você entender que existe começo, meio e linha de chegada. Mas para você chegar lá, você precisa dar os passos. Você precisa fazer a sua parte. Então, vamos lá. Agora, é o seguinte, tem duas coisas que você pode fazer. Ou você pode escrever como carta, esse exercício que eu vou falar agora, ou você pode fechar os seus olhos e fazer esse exercício. Porque esse exercício é uma carta de liberação e reconciliação com o feminino, para você iniciar o seu processo de liberar esse peso invisível. Então, vamos lá. Fechem os olhos. E se concentrem apenas em vocês agora. E vá repetindo na sua mente tudo o que eu vou falar agora. Se você quiser, você pode falar em voz alta também, combinado? Se você estiver num ambiente que esteja só você, você pode falar em voz alta também. Hoje, eu reconheço o quanto carreguei além do que eu era, além do que era meu. Hoje eu reconheço o quanto eu carreguei além do que era meu. Eu carreguei a dor que era sua, mamãe. A dor da mulher ferida. A dor de quem não teve colo, mas precisou dar colo. A dor de quem aprendeu a sobreviver, mas esqueceu de viver. Eu honro a sua história, honro tudo que você precisou suportar para que eu estivesse aqui. Mas hoje eu devolvo a você o que te pertence. As suas batalhas, os seus medos, as suas mágoas. Não como rejeição, mas sim como reverência. Hoje eu paro, respiro, coloco as mãos sobre o meu ventre e escuto. Sinto e percebo. Há uma voz antiga que chora em mim. Que precisaram se calar, endurecer e resistir. E eu, sem perceber, precisei tomar essa dor para mim também. Hoje eu venho diante da minha linhagem feminina com humildade e reverência. Eu olho e vejo vocês em roda, em silêncio, me observando. Toda a minha ancestralidade feminina. Minhas vós, minhas tias, minhas bisavós. Eu me curvo diante de todas elas e digo: eu vejo a dor de cada uma de vocês. Eu honro cada passo de resistência. Mas escolho seguir, sem carregar aquilo que não é meu. Devolva agora suas angústias, suas frustrações, suas mágoas e também as suas raivas. Com amor, com respeito e com profundo desejo de paz. E nesse espaço que se abre, eu resgato a mulher leve que eu fui deixando para trás. Eu chamo de volta a minha doçura, a minha intuição, a liberdade de ser eu, só eu. Hoje eu volto a dançar por mim, a cuidar de mim, a me olhar com ternura. Eu deixo a criança que eu fui eu deito a criança que eu fui em um campo de flores.
Acaricio os seus cabelos e digo: agora você pode descansar, minha querida. A vida não precisa mais ser uma luta. Eu sou mulher e me permito ser suave, ser flor, ser colo, ser riso. Agora eu curo em mim o feminino ferido e escolho ser inteira, sem medo de amar, sem medo de ser amada, sem precisar me provar, sem precisar provar o meu valor. Hoje eu me libero para viver e não apenas sobreviver. E viver com leveza será a minha forma de honrar quem veio antes de mim. A partir de hoje, eu me permito ser mulher do meu jeito, com presença e leveza. Eu me permito ser suave, sem ser fraca, ser sensível, sem ser vulnerável, ser carinhosa, sem me sentir culpada. Hoje eu abraço o feminino que pulsa em mim, a mulher leve que floresce sem pressa, sem rigidez, sem o peso, sabendo que ele não é mais necessário. Eu escolho seguir, eu escolho ser livre, eu escolho ser minha, eu escolho me sentir inteira. Eu escolho ser a mulher que está presente para suas dores e os seus próprios medos, mas que carrega isso com leveza. Não é fácil, gente. Você reconhecer quanta dor tem na sua família, quantas mulheres maltratadas, como elas vão incentivar você a confiar em alguém, a se entregar para alguém por inteiro, como elas vão ensinar você a sorrir, a dançar, como elas vão te olhar com leveza se o que elas carregam é tão pesado. Você precisa deixar a dor da sua mãe com a sua mãe. Você precisa quebrar esse ciclo. Você precisa aprender a escrever a sua própria história. Para que a sua vida não seja o esboço da vida da sua mãe. Para que você não se sinta culpada de viver algo que talvez sua mãe nunca tenha vivido na vida. E que você não precisa provar nada para ninguém. E não é fácil. Mas se você permitir, eu pego na sua mão e percorro esse caminho com você. E assim a gente termina mais uma live com a sensação de que uma parte desse peso começou a sair. E eu encontro vocês amanhã com o tema O Poder da Energia Feminina. Como reconectar com você mesma e viver leve sem abrir mão da sua força. Amanhã eu vou falar um pouco mais sobre o que é ser uma mulher feminina e vou aprofundar nesse tema, mostrando para você como vive realmente essa mulher leve. Como vive, quais são as características, como ela se sente. E aí, vai dar para você fazer muito esse comparativo da mulher guerreira que eu falei hoje e amanhã, obrigada, Chiarelli, e amanhã da mulher que é leve feminina, porque amanhã talvez seja o dia também de vocês conhecerem um pouco dessa mulher, talvez seja o dia de você perceber o que se passa na vida dessa mulher, como ela, eu vou dar alguns exemplos de resgate da mulher feminina dentro do casamento e de toda a mudança que aconteceu nesses casamentos, vou esboçar alguns relatos aqui. E é isso, gente. Muito obrigada por quem esteve aqui comigo hoje.
Essa live vai ficar salva, como eu já falei, quinta-feira, às 8 horas da noite, a gente tem o nosso encontro do workshop Mulher Leve com Raízes Fortes. E eu tenho certeza que vai ser incrível, como sempre é, como sempre é. Eu gosto muito de fazer o que eu faço, porque eu sei que às vezes chegam resultados para mim e depoimentos de clientes minhas que eu digo assim, gente, como é incrível. Quando muda aqui, muda tudo. Vocês não conseguem imaginar o poder que é transformar a nossa mentalidade, transformar a nossa mente. E é isso, gente. Ai, obrigada, Lu. Mais um dia vocês aqui junto comigo e vamos lá. Até amanhã, tudo de bom, viu? Mandem para as amigas que vai ficar salva para elas fazerem esse exercício dessa carta amanhã também. E se você quer refazer o exercício, pode refazer também, que é muito bom a gente continuar refazendo. Nem sempre só uma vez é suficiente, tá certo? Um beijo, tchau, tchau.